Fernando Moura, Métodos Terapêuticos. Bom, pessoal, hoje eu quero dar início àquelas gravações, aquelas entrevistas que eu já venho falando há algum tempo, que é para que a gente possa conhecer mais formas de terapia, mais estilos novos, né, de formas de atendimento. E hoje eu quero dar início trazendo a Fabiana Deus, né? Conheço já há bastante tempo, minha companheira, e eu queria que ela falasse um pouquinho sobre o trabalho dela, que é um trabalho bem diferenciado. Já venho olhando bem de perto, né, o crescimento dela como profissional, o crescimento dela como terapeuta, e eu acho que vale muito a pena conhecer esse estilo de trabalho. Então eu queria dar início, né, fazer uma pergunta já para a Fabi, ela está na outra câmera da webcam. Oi Fabi, tudo bem? Se você contasse um pouquinho da sua história, né, do seu caminho como terapeuta, um pouco dessa história, como que surgiu essa vontade de ser terapeuta? Bom, eu me tornei terapeuta a partir de 2002, quando eu fui procurar terapia, na verdade, que eu estava num momento de carreira, num momento que eu precisava fazer uma mudança, e eu fui procurar uma terapeuta, e eu achei interessante aquilo que ela fazia pelas pessoas, aquele trabalho, o acesso que ela tinha ao entendimento do ser humano, achei muito legal. E aí eu comecei a estudar as técnicas naturais, logo em seguida. Fiz uma formação de 2 anos em naturopatia e fiquei com acesso a várias ferramentas de equilíbrio, de harmonização, voltados para essas técnicas naturais. Mas a minha paixão, logo de cara, foi pela massagem. Assim, eu já vi que aquela era uma ferramenta que eu ia seguir com ela para frente, a pesquisar. Junto com esse curso eu fiz outras formações em massagem, ayurvédica, psicossomática, fui me interessando pelo toque, e à medida que eu trabalhava com isso, aliado a essas técnicas naturais, eu ia percebendo que o toque era uma ferramenta que interferia na forma emocional, que interferia nos conteúdos, e as pessoas choravam, tinham várias reações ao toque, né? E comecei a estudar o toque. Para poder lidar melhor com aquilo que surgia a partir das técnicas naturais, principalmente da massagem, eu conheci o processo formativo. A Regina Fávero, o Laboratório do Processo Formativo, em 2004, e ali eu comecei uma formação do que era esse corpo como ambiente, esse corpo que se forma na relação, nas afetações, que se forma a partir dos acontecimentos, né? Como é que esse corpo vai amadurecendo, como é que o emocional não é separado do corpo, como o mental não é separado do corpo. Eu fui entendendo isso melhor, o pulso, essa linguagem que dá, o processo formativo, ele dá uma estrutura para lidar com esses conteúdos de uma maneira diferente, através do vivo, através desse amadurecimento do corpo, né? E vai instrumentalizar. E além disso, uma outra coisa que eu queria no trabalho era poder trabalhar com esse auxílio às pessoas, mas que também fosse gerando autonomia nesse processo, que ela pudesse ir aprendendo a lidar consigo própria, a se automanejar. E é o que eu venho construindo nesse tempo como terapeuta, e trabalhando tanto com as ferramentas naturais como com a terapia formativa, né? Que hoje o meu trabalho está entre essas duas coisas, entre o entendimento do corpo como processo, utilizando ferramentas naturais, os gestos, as palavras, esse corpo vivo que vai se apresentando quando chega no consultório para a gente, com as suas questões, os seus desafios, os seus impedimentos de prosseguimento, suas potencialidades. Então é nesse lugar que eu estou. Então, Fabi, outra pergunta. Conte um pouco como que foi essa
essa união entre a massagem e o toque terapêutico, foi fácil fazer essa combinação, essa união? Como foi isso para você? Toque terapêutico, fácil não foi fácil, né? Tem sido ainda trabalhoso, mas o que eu fui fazendo, né? Continuei estudando outras técnicas de tecidos moles. Existem muitas abordagens de toque e tipo de intervenção, intervenções em ossos, intervenções em músculos, intervenções em fáscias, intervenções linfas. Existem muitas coisas que se pode fazer com o toque. Eu acho que é isso que é encantador. O que eu vim fazendo foi lendo essas coisas, estudando, fazendo curso e pesquisando uma maneira de trazer isso para a linguagem informativa, que ela contempla uma possibilidade de trabalhar nessas camadas ósseas. A gente tem acesso às camadas, né? E existe uma ferramenta, a gente pode dizer, dentro do processo formativo, que é o somagrama, que é uma forma de você olhar para a pessoa e ela se contar a partir do que ela vive no corpo, a respeito de pressões que ela sente, a respeito de tensões, de inflações, de esvaziamentos. Ela se conta a partir desse desenho gráfico. E o que eu vim fazendo foi trabalhar essas abordagens aplicada ao somagrama. Então, essa é a conversa tátil. A partir da mão, a partir do toque, é que eu vou percorrendo esses lugares de torções, de tecidos que não se formam, de coisas que vão acontecendo ao longo da vida da pessoa que ela traz naquele momento. É óbvio que eu não vou trabalhar a vida dela toda, né? A transformação que vai acontecendo é a partir daquilo que ela traz agora, como o corpo dela está agora. Então, é isso que eu vim fazendo, transformando esse entendimento do toque e da relação com os tecidos nessa linguagem formativa de como o corpo se forma ao longo do seu caminho. Fabi, conta pra mim, qual é a proposta da conversa tátil? Porque o que eu percebo, ela não é uma massagem convencional, né? Aquela que nós temos uma rotina, como o shiatsu, como o tuiná. Ela usa desse instrumento que é o corpo humano, né? Para gerar uma afetação, para gerar um processo e por diante. Então eu queria que você contasse um pouquinho o que é essa linguagem da conversa tátil. A conversa tátil é uma proposta de trabalho, né, que lida com o toque como processo terapêutico. Então, a pessoa vem, vamos supor, com uma dor para o seu consultório, trabalhar essa dor. O terapeuta não vai lá e tira a dor, né, como a gente ouve quando alguém procura massagem. A ideia de trabalhar com a conversa tátil é poder trabalhar com essa sensibilidade que é inerente do corpo, poder ajudar as pessoas a sentirem seus corpos, a entender como elas fazem dor, né? A gente fala assim, né? O corpo faz dor, você faz dor. E aí você vai fazer isso como um caminho, entender onde é que o corpo forma essa dor. Então é o toque que vai seguir uma trajetória daquela pessoa. Então eu não tenho rotina mesmo, a gente não tem manobras iguais para todas as pessoas, a gente personaliza o trabalho, né? É por isso que é uma conversa, e é tátil porque é com a mão e é porque você usa também os outros sentidos para estar ali com aquela pessoa. Tem um treino de sensibilidade ali, que é a sensibilidade que a gente tem mesmo, de poder estar próximo dessas características individuais das pessoas. Fabi, agora como última pergunta, eu queria que você falasse um pouquinho, né? Por que você acha que os terapeutas deveriam ter essa técnica como um instrumento de trabalho? Conta um pouquinho sobre isso, a sua visão sobre essa técnica e os terapeutas.
Porque eu acho o seguinte, acho que o toque é mal aproveitado, assim. A gente vê tanta gente trabalhando com toque, com massagem de diversas abordagens, mas com pouca proximidade, com pouca qualidade no toque, né? E eu acho que é nesse sentido que se ganha. E entender essa ideia de processo, né? Que as mudanças efetivas, elas só acontecem no processo. Que as mudanças efetivas acontecem de maneira que a pessoa possa entender o que ela faz para gerar vou usar esse termo, mas que para gerar aquela descompensação, gerar aquela tensão, é uma forma dela trabalhar com mais qualidade do que a ideia do massagista ou da pessoa que trabalha com toque, tirar a dor, aliviar, dá para ir um pouco mais, né? É por isso que eu acho importante essa abordagem. Ah, legal. Agora, para finalizar, eu queria agradecer muito, em nome do Métodos Terapêuticos, a sua disponibilidade, né? Você dar essa entrevista para a gente. Então, obrigada aos Métodos Terapêuticos pela oportunidade de contar um pouquinho do que é a conversa tátil. Legal. Fabi, então muito obrigado mais uma vez, né, pela disponibilidade. Espero que vocês gostem dessa entrevista. Estou esperando sugestões aqui embaixo, estou esperando comentários e até o próximo vídeo. Até mais.